Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como prometido, eu vou trazer uma série de conteúdo aqui do livro da Bíblia Sagrada. Bíblia do Satã. Bíblia Sagrada não. Bíblia, gente, o significado de Bíblia é conjunto de livros. E não só existe a Bíblia Sagrada, existe também a Bíblia do Satã. E eu trouxe outro vídeo aqui passado comparando a Bíblia Sagrada com a Bíblia do Satã. Mas nesse vídeo aqui eu vou só falar sobre apenas sobre a Bíblia do Satã. Alguns versículos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Alguns versículos da Bíblia do Satã. E que super me representa e que eu autoconsidero essas passagens muito e ainda mais pra quem é religioso, né? Diz que a Bíblia é Satã, ou quem é satanista, só vive fazendo mal ao próximo, fazendo ritual. E eu já até provei aqui no vídeo passado aqui, provando pra vocês que é a Bíblia Sagrada que tem mais sangue. Que é em ritual de animais e rituais não de pessoas, mas rituais de pessoas. Ritual de pessoas só foi Jesus mesmo, né? Mas o ritual de animais é o que mais tem em Levítico, né? Se vocês quiserem conferir na Bíblia de vocês. Se você é um religioso, esteja me assistindo. Mas o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais resumido, mas eu vou contar pra vocês aqui algumas passagens da Bíblia do Satã, do Atom Levei, tá certo, gente? Vamos continuar, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, compartilhe o vídeo, tá certo? Que é muito pra ajudar aqui o canal. Primeiro, gente, abençoados são os fortes, pois eles possuirão a terra. Amaldiçoados são os fracos, pois eles herdarão o jugo. 2. Abençoados são os poderosos, pois eles serão reverenciados no meio dos homens. Amaldiçoados são os débeis, pois eles serão destruídos. Abençoados são os corajosos, pois eles são os mestres do mundo. Amaldiçoados são os submissos da honradez, pois eles serão pisados sobre a representação de Satã. Abençoados são os vitoriosos, pois a vitória é a base do direito. E amaldiçoados são os conquistados, pois eles serão vasalos para sempre. 5. Abençoados são os que usam a mão de ferro, pois os ineptos desaparecerão antes deles. E amaldiçoados são os pobres de espírito, pois eles serão cuspidos. 6. Abençoados são os autodesafiadores, pois seus dias serão longos na terra. Amaldiçoados são os que buscam uma vida rica antes do túmulo, pois eles parecerão no meio de abundância. 7. Abençoados são os destruidores da falsa esperança, pois eles são os verdadeiros Messias. Amaldiçoados são os adoradores de Deus, pois eles serão divididos pelo carneiro. 8. Abençoados são os valentes, pois eles obterão grande tesouro. Amaldiçoados são os crentes do bem e no mal, pois eles serão aterrorizados pelas sombras. 9. Abençoados são aqueles que pensam no que é melhor para si, pois suas mentes nunca serão aterrorizadas. Amaldiçoados são as ovelhas de Deus, pois eles serão sangrados mais claro que a neve. 10. Abençoado é o homem que tem poucos inimigos, pois eles farão dele um herói. E amaldiçoados é o que faz o bem aos outros, que os encarnece em retorno, pois ele será desprezado. 11. Abençoados são os que têm a mente poderosa, pois eles cavalgarão o furacão. Os amaldiçoados são aqueles que ensinam mentiras por verdades e verdade por mentiras, pois eles são uma abominação. 12. Muitos amaldiçoados são os fracos, cujas inseguranças os tornam vis, pois eles servirão e sofrerão. 13. O anjo da autoilusão está acampado nas almas do honrado. A chamada eterna do poder preenche de alegria interior a carne do satanista. Agora eu vou ler mais outras passagens aqui do livro do Lúcifer, do ar. O deus romano Lúcifer foi um condutor de luz, o espírito do ar, a personificação
da iluminação espiritual. Na mitologia cristã, ele se tornou sinônimo de demônio, que era somente o que se esperava de uma religião cuja real existência é perpetuada por definições vagas e valores fraudulentos. É o momento de definir um critério correto. Falsos moralismos e ocultismos impreciosos precisam ser corrigidos. Diversão é o quanto eles precisam se ocupar. Muitas histórias e brincadeiras sobre a devoção ao demônio precisam ser reconhecidas como uns absurdos absolutos que eles são. Tem sido dito: a verdade tornará o homem livre. A verdade sozinha nunca tornará ninguém livre. É somente a dúvida que trará a emancipação mental. Sem o maravilhoso elemento da dúvida, o vão poder aonde a verdadeira se move seria firmemente fechado, impenetrável pelo mais ativo seguidor de 1000 Luciferes. Como compreender que a Sagrada Escritura poderia se referir ao monarca infernal como o pai das mentiras, o magnífico exemplo de inversão de caráter? Se alguém acreditar na acusação teológica que o demônio representa a falsidade, então seguramente precisa concordar que o homem, não Deus, que estabeleceu todas essas religiões espirituais e quem escreveu todas as Bíblias sagradas. Quando uma dúvida é seguida de outra, a fraude crescida abundantemente de longas acumuladas falácias ameaças a romper. Para que aquelas que já duvidavam de supostas verdades, este livro é revelador. Então Lúcifer terá renascido. Agora é um momento da dúvida. A fraude ou falsidade está se rompendo em seu som e o urro do mundo. O procurado Deus vivo ou morto. É uma falsa concepção popular que o satanista não acredita em Deus. O conceito de Deus, como um interpretado pelo homem, tem sido vão, vasto, como todas as épocas, que o satanista simplesmente aceita a definição que é melhor se adaptar a ele. O homem tem sempre criado os seus deuses. Melhor que seus deuses é o criaram. Deus é para alguns benigno, para outros aterrorizador. Para o satanista, Deus, por qualquer nome que seja chamado, ao simplesmente por nenhum, é visto como um fator de equilíbrio da natureza, e não como sendo afeto ou sofrimento. Esta força poderosa que permeia e equilibra o universo é tão distantemente impessoal para se interessar pela felicidade ou miséria das criaturas de sangue e carne, nessa sordida esfera em que vivemos. Qualquer que pense em Satã como um demônio deveria considerar todos os homens e mulheres, crianças e animais que morreram porque foi a vontade de Deus. Certamente uma pessoa se afligindo com a última perda de um ente querido preferiria muito mais do que o seu ante querido como ele do que nas mãos de Deus. Ao contrário, eles são falsamente consolados pelo clérigo, que diz foi a vontade de Deus, meu caro. Ou ele está nas mãos de Deus, agora, meu filho. Desde modo, essas frases têm sido um modo conveniente para os religiosos se desculparem ou perdoarem a falta de misericórdia de Deus. Mas se Deus possui completo controle, como ele supõe ter, por que ele permite essas coisas acontecerem? Há muito tempo os religiosos têm recuado nas suas Bíblias, os livros de regra para aprovar ou desaprovar, justiça, condenar ou interpretar. O Satanás concebe que o homem é ação e reação do universo, é responsável por tudo, e não desencaminhar a si mesmo pela opinião que alguém expresse.
Daqui a pouco nós nos sentaremos de novo e aceitaremos o destino, sem fazer nada para mudá-lo. Exatamente porque assim se diz intermediado na capela, inexprimível no salmo, e assim é o que é. O satanista não sabe rezar, não sabe absolutamente nenhum bem. De fato, na verdade, diminuiu a chance de sucesso, pois os religiosos devoltam muitas vezes e se sentem-se de volta completamente e complacentemente e oram por uma situação que, se eles fizessem alguma coisa pelo seu próprio modo, teríamos sucesso muito mais rápido. O satanista evita termos como esperança e a oração, pois eles são indicativos de apreensão. Se nós esperamos e rezamos para alguma coisa vir, não agiremos de forma positiva para fazê-lo acontecer. O satanista, compreendendo que tudo o que ele obtém é de sua própria ação, todo comando da situação, em vez de rezar a Deus para que a coisa aconteça, pensamos positivos e ação positiva para tornar consistente o resultado. Do mesmo modo que o satanista não reza a Deus por assistência, ele também não reza pelo perdão dos seus erros. Em outras religiões, quando alguém comete um erro, ele também ora a Deus pelo perdão, ou confessa intermediário a pergunta a ele como rezar a Deus pelo perdão dos seus pecados. O satanista sabe que rezando não faz nenhum bem, confessando a um outro ser humano como ele mesmo, realizar igualmente menos. E é, além disso, degradante. Quando o satanista comete um erro, ele entende que é natural efetuar um engano, e se está verdadeiramente arrependido do que causou, aprenderá com isso e tomará cuidado para não fazer a mesma coisa de novo. Se não está honestamente arrependido sobre o que fez e sabe que fará a mesma coisa repetidamente, não terá nenhum trabalho confessando e pedindo perdão em primeiro lugar, mas isto é exatamente o que acontece. Pessoas que confessam seus pecados para que possam iluminar suas consciências e estarem livres para sair e pecar de novo, geralmente o mesmo pecado. Há igualdade em muitas interpretações de Deus. No senso comum do vocabulário, assim como há vários tipos de pessoa, as imagens variam desde que a crença em um Deus, que é uma qualidade vaga de mente cósmica universal, além uma divindade antropomórfica com uma longa barba branca e sandálias que guardam o rastro de cada ação de cada indivíduo. Do que mesmo modo, dentro de outros limites de uma dada religião, as interpretações de Deus diferem grandemente. Algumas religiões atualmente vão tão longe que rotulam qualquer um que pertence a outra seita do que a sua própria herege. E ainda que a totalidade das doutrinas, as impressões de referência a Deus sejam praticamente a mesma. Por exemplo, os católicos acreditam que os protestantes estão condenados ao inferno, simplesmente porque eles não pertencem à Igreja Católica. Do mesmo modo, muitas seitas religiosas da fé cristã, tais como as igrejas evangélicas e das renovação, acredita-se que os católicos são cristãos, que veneram a imagens esculpidas. Cristo é representado na imagem que é mais fisiologicamente similar para o indivíduo que venera. E mesmo que os cristãos critiquem os católicos pela adoração das imagens estúpidas, os judeus sempre foram conhecidos pelo nome diabólico. Igualmente, sempre em toda parte, Deus, em todas as religiões, é basicamente o mesmo. Cada um considera o caminho escolhido pelos outros como repreensível. E, acima de tudo, os religiosos, na verdade, rezam pelo outro. Eles desprezam seus irmãos dos caminhos da mão direita porque a sua religião traz diferentes classificações e, de algum modo, a animosidade precisa ser liberada. Que melhor caminho do que pela oração? Que maneira educada, mais simplórica do que dizer: eu odeio suas estranhas,
É o sutil dissimular do artifício conhecido como rezar pelo seu inimigo, rezar pelo seu próprio inimigo, e nada mais do que barganhar básica da ira, e de qualidade indubitavelmente desonesta e inferior. Se tem havido enormes discrepâncias quanto o próprio caminho do qual venerar Deus, quanto diversas interpretações podem haver o que está certo. Todos os religiosos estão preocupados em agradar a Deus para que possam ter portões de pérola aberto e eles, quando morrerem. Contudo, se o homem não viveu a sua vida de acordo com as regras da sua fé, ele pode, no seu último momento, chamar um padre para seu leito de morte, para absolvição final, ou o sacerdote ou o ministério virá correndo imediatamente para endireitar tudo com Deus e mostrar o seu passaporte ao reino dos céus e está em ordem. Ou Yezidis, uma seita de adoradores do demônio, tem um ponto de vista diferente. Eles acreditam em Deus e é todo poderoso, mas também todo indulgência. E assim, consequentemente, acham que é o demônio que devem agradar, porque é quem controla suas vidas aqui na Terra. Eles acreditam que tão piamente que Deus esquecerá todos os seus pecados em uma vez que tenha feito os seus últimos ritos, que não sentem nenhuma necessidade de se inquietar com as ideias que Deus possa agarrá-lo enquanto vivem. Com todas essas contradições das escrituras cristãs, muitas pessoas não podem atualmente aceitar racionalmente o cristianismo como o caminho que tem sido praticado no passado. Grande número de pessoas têm começado a duvidar da existência de Deus no estabelecido senso cristão do vocabulário. Portanto, eles têm sido estimulados ateístas, cristãos. Verdade, a Bíblia cristã é um amontoador de contradições, mas que poderia ser mais contraditório do que um ateísta cristão. Se o predominante líderes da fé cristã estão rejeitando a antiga interpretação de Deus, como o que podem ser seus seguidores esperarem aderir uma prévia tradição religiosa? Com todos esses debates sobre se Deus está ou não morto, e se ele não está, e tem se medicado, se está não ou morto, se ele não está, ele tem se medicado melhor? O Deus você salvou pode ser você mesmo. O Deus que você salvou pode ser você mesmo. Todas as religiões da natureza espiritual são invasões do homem, e ele tem criado um sistema inteiro de deuses, com nada mais do que seu cérebro carnal. Justamente porque ele tem um ego e não pode aceitá-lo, ele tem precisado interná-lo dentro de um grande estratagema espiritual que ele chama de Deus. Deus pode fazer todas as coisas que o homem é proibido de fazer, tal como matar as pessoas, realizar milagres para satisfazer suas vontades, controlar sem nenhuma evidência a responsabilidade, etc. Se o homem necessita desde modo Deus reconhecer este Deus, então ele está venerando uma entidade que um ser humano inventou? Por que esta razão ela está adorando por procuração de um homem que inventou Deus? Não é mais sábio venerar um Deus que ele, por si mesmo, tem criado de todo com as suas próprias necessidades emocionais, e um que o melhor representa a sua verdadeira existência carnal e física, aquele que tem ideia poderosa e inventar um Deus em primeiro lugar? Porque no satanismo, gente, da Bíblia cristã, Bíblia do Satã, ele se vê como seu próprio Deus. Então, por que não se vê como seu próprio Deus, né? Você que faz suas coisas por você, né? Você que vai lá fazer sua comida, você que acorda cedo para trabalhar para você poder ter o que comer, você que cuida da sua saúde, você que vai atrás dos médicos, você que ajuda outras pessoas. Por que você não se vê como um Deus? Se o homem insiste em interiorizar
o ser verdadeiro na forma de Deus, então por que ele temer a sua própria personalidade em receber Deus? Por que louvar o seu verdadeiro em louvar a Deus? Por que permanecer interiorizado de Deus na condição de se engajar num ritual e em nenhuma cerimônia religiosa em seu nome? O homem necessita ritual e dogma, mas nenhuma lei declara que um Deus exterior é necessário na condição de se engajar num ritual e nenhuma cerimônia executada em nome de Deus. Poderia ser que, quando ele fechar a abertura entre o seu Deus, ele vê um demônio da soberba rastejando adiante, que a verdadeira personificação de Lúcifer surgindo em seu centro. Ele não mais pode ver a si mesmo em duas partes, a carnal e a espiritual, mas vê ambas fundidas numa só. Então, para seu profundo erro, descobre que eles são somente o carnal, e sempre foram. Então, ele odeia mortalmente ambos em si, dia após dia, e exulta por ele ser o que ele é. Se ele odeia a si mesmo, procura fora novos e mais complexos caminhos espirituais de iluminação, na esperança de que ele poderá dividir a si mesmo de novo em suas pesquisas por mais forte e exteriorizados deuses para punir a sua pobre e miserável carapaça. Se ele aceitar a si mesmo e reconhecer que o ritual e a cerimônia são mais importantes ardes que as suas religiosas religiosas criadas têm utilizado para manter sua fé numa mentira, então é a mesma forma de um ritual que poderá manter a sua fé na verdade. A primativa e representação poderá lhe fornecer a qualidade do seu próprio majestoso ser acrescentada substância. Quando todas as religiões crentes em mentiras miguarem, é porque o homem se tornou mais próximo a si mesmo e mais distante de Deus, mais próximo do demônio, e se isto é o que o demônio representa, e o homem vive a sua vida em admiração ao demônio, com as forças de Satã movendo a sua carne, então ele também escapa do choro agudo e carcarejamente do honrado. O resiste orgulhosamente em seus lugares secretos da terra e manipula o louco caminho das massas através do seu próprio poder satânico. E até o dia quando ele poder vir adiante com o esplendor proclamando: eu sou um satanista, curve-se, pois eu sou mais alta purificação da vida humana. E eu falei um pouquinho sobre aqui nos meus outros vídeos, que a palavra satanismo assusta muitos cristãos, mas na verdade essa palavra, o autor da Bíblia do satanismo, ele queria ter chamado esse nome de humanismo, mas ele viu que esse nome é muito fraco em relação de humanismo, uma religião do humanismo. Ele queria uma palavra mais forte, que desse medo, que fosse uma coisa que fizesse medo ali o cristão, o crente, né? E por isso que ele colocou satanismo, porque os crentes têm medo de Satanás. Então, a palavra satanismo, ele não é nada de Satanás. Que nós, que acreditamos no satanismo, a gente não acredita em Satanás, demônio e diabo, porque são figuras mitológicas que a Igreja Católica criou, né? Que foi pegados. Então a gente não acredita no diabo, a gente não adora o diabo, a gente não faz ritual pro demônio, pro Satanás, nem vende nossa alma pro diabo. A gente se vê como nosso próprio Deus. Por que a gente vai vender nossa alma pro diabo ou pro Satanás? Isso são argumentos que os crentes não sabem entender. Entendeu? Eles não sabem entender e eles ficam argumentando essas coisas, sem eles não pesquisar, sem eles não ir atrás. Algumas evidências de uma nova era satânica. Os 7 pecados mortais da igreja cristã são a ganância, o orgulho, a inveja, a raiva, a gula, a luxúria e a preguiça. Satanismo advoga a indulgência para que um desses pecados, pois eles podem revelar o caminho
para uma gratificação física, mental e emocional, o satanista sabe que não há nada de errado em ser ganancioso, pois isto somente significa que ele espera mais do que já tem. A ganância significa olhar das poses dos outros e desejar obter as coisas similares para si mesmo. A inveja é uma ganância, são as forças motivacionais da ambição. E sem ambição, muito pouco de importância poderia ser obtido. Gula é simplesmente comer mais do que você necessita para se manter vivo. Quando você comeu demais até o ponto da obesidade, outro pecado. O orgulho motivará a recuperar uma aparência que recuperará o seu autorrespeito. Qualquer um que compra uma peça de roupa com outro propósito do que cobrir o seu corpo e protegê-lo, pois dois elementos é culpado de orgulho. Os satanistas, frequentemente zombadores que afirmam que a etiquetas não é necessária, isto precisa ser mostrado por esses destruidores de etiquetas que uma ou mais peças que eles mesmos estão usando não só necessários para mantê-los quentes, não há uma pessoa na Terra que completamente destruída de ornamentação. O satanista revela que qualquer ornamentação do corpo do escarnecedor mostra que ele também é culpado de orgulho, indiferente de quão prolífico e cínico pode ser a sua descrição intelectual de como é livre. Ele ainda está usando os rudimentos do orgulho. Ser relutamente em levantar pela manhã é ser o culpado de preguiça. E se não permanecer bastante tempo na cama, pode se encontrar cometendo outro pecado. A luxúria pode ter a menor excitação de desejo sexual e ser culpado de luxúria. Na condição de segurar a propagação da humanidade, a natureza fez a luxúria, o segundo instinto mais poderoso e o primeiro segundo autopreservação. Compreendendo isso, a igreja cristã faz fornicação o pecado original. Deste modo, eles se inseguraram que ninguém escaparia deste pecado. Seu verdadeiro estado de ser é assim como resultado do pecado original. O mais forte instinto em cada ser vivente é a autopreservação, que nos traz o último dos 7 pecados mortais, o ódio. Não é o nosso instinto autopreservação que é despertado como alguém nos agride, como nós se tornamos furiosos e suficiente para nos proteger dos outros ataques. Um satanista pratica este princípio se um homem lhe atinge uma face, golpeie-o na outra. Não poupe o agressor, seja um leão no caminho, seja perigoso sempre na derrota. Desde que os instintos naturais do homem levam ao pecado, todos os homens são pecadores e todos os pecadores vão para o inferno. Se alguém vai para o inferno, então você encontrará todos os seus amigos lá. O céu deve ser povoado mais provavelmente por algumas estranhas escrituras se tornam eles viveram para ir em algum lugar, onde eles podem tocar harpas pela eternidade. Os tempos mudam. Os líderes religiosos não pregam mais o que todas as nossas ações naturais são repressas do pecado. Não pensamos mais que o sexo é sujo. O que ter orgulho por si mesmo é vergonhoso. O que se esperar alguma coisa importante é vicioso. Claro que não, os tempos mudam. Se você procura uma prova disso, qual liberal as igrejas se tornaram, porque eles estão praticando todas as coisas que você prega. O satanista escuta estas e outras declarações similares todo o tempo que eles concordam. Incondicionalmente, mas se o mundo mudou muito, por que continuar se agarrar fileiras de uma fé morta? Se muitas religiões estão negando as suas próprias escrituras porque estão fora de moda e estão pregando o satanismo, por que não chamá-los de seu correto nome, satanismo? Certamente isso se tornaria bem mais hipócrita do que os cristãos, né, mantendo o título de cristão, mas na verdade faz tudo o que o satanista faz, que é esse mundo da humanidade, que faz as coisas do mundo, da raça humana, da natureza humana.
Nos últimos anos, tem havido uma tentativa de humanizar o conceito espiritual do cristianismo. Isto tem se manifestado no mais claros conceitos são não espirituais. Missas que têm recitado em latim, agora estão receitando na própria língua que eles fazem de absurdo, mas fácil de compreender. E ao mesmo tempo despoja cerimônias de suas naturezas eurotérica, que é o consistente com as opiniões dos dogmas. É o mesmo mais simples que para obter uma reação emocional usando as palavras frases que ninguém pode entender, do que declarações de mente mais simples poderá questionar quando escutá-lo numa língua inteligível. Os padres e os ministros fossem usar as técnicas para encher as suas igrejas, aí o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou deixar no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser a parte 2, tá certo? Aqui da Bíblia Satã. Então, vocês fiquem atentos no vídeo, nos próximos vídeos.